Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre aumentos no crochê. Aumento de pontos no crochê, na verdade, é um conteúdo básico de qualquer crocheteira. É uma das primeiras coisas que a gente aprende quando pega na agulha pela primeira vez. A gente executa ele em diversos trabalhos, seja ele no crochê circular, no crochê filó ou no crochê tradicional. Ele serve para a gente mudar a direção, dar um outro formato ou alterar o tamanho do nosso trabalho. Mas quando a gente fala de conteúdo básico, parece que a gente aprende lá no início e depois esquece e só usa sempre com o mesmo objetivo. É isso que diferencia uma crocheteira de nível iniciante para uma crocheteira que já tem aí um trabalho há mais tempo sendo executado, do nível intermediário para o nível avançado. É pegar aquelas técnicas básicas que a gente aprendeu lá no início e trabalhar ela de formas diferentes, combinar com outros pontos, combinar com outros tipos de trabalho e inclusive inventar técnicas que melhorem o nosso desempenho. Pensando nisso, eu separei algumas técnicas para mostrar para você nesse vídeo como executar e com qual objetivo usar. Então fica até o final para a gente fazer juntos. No caso de trabalhos circulares, por exemplo, quando a gente está trabalhando um amigurumi e a gente quer fazer uma esfera, nós vamos executar os aumentos de forma que, conforme as carreiras vão aumentando, eu vou também aumentando o espaçamento entre um aumento e outro. Então aqui, por exemplo, no meu trabalho, eu acabei de fazer um aumento aqui, eu vou executar 8 pontos baixos aqui normalmente, oitavo, e aí no oitavo eu vou fazer um aumento, que na verdade é executar mais um ponto dentro do mesmo lugar. E sigo o meu trabalho fazendo a mesma contagem. 7, oitavo ponto, faço mais um aumento aqui, executo mais um ponto dentro do mesmo lugar, aumentando a quantidade de pontos. Segundo a minha marcação aqui, eu vou começar mais uma carreira, e aí aqui eu vou aumentar a quantidade de pontos entre um aumento e outro, ficando com 9 pontos entre um aumento e outro. Para fazer esse tipo de trabalho, eu sigo esse esquema de aumento, que eu vou deixar o link para você aqui na descrição. Vai lá para o nosso blog, é só você baixar a imagem e tal e seguir. É claro que ele é uma sugestão de aumento de pontos, porque dependendo do seu ponto, se ele for mais apertado, talvez você precise de mais aumento, se ele for mais soltinho, talvez menos. Mas esse é normalmente o que eu uso para fazer as esferas aqui no canal, nos trabalhos do ateliê. E aí, por que você vai aumentando essa quantidade de pontos entre um aumento e outro? Porque você quer, no caso de esferas, você quer que o seu trabalho ele feche, ele vai abaloar em um determinado ponto, formando a esfera para o seu trabalho. Então, por isso que você aumenta a quantidade de pontos e faz isso gradativamente, como demonstrado lá no nosso esquema. Um outro exemplo de trabalho de crochê circular que a gente usa aumentos são as toalhas de crochê, os tapetes e as bases retas para os nossos amigurumis quando a gente quer que ele fique de pé. Aí o esquema de aumentos ele diferencia um pouquinho, porque a gente vai executar mais aumentos no início do trabalho, ou seja, vão ter pontos, um espaçamento menor entre um aumento e outro. A gente fez um exemplo disso nesse vídeo que tá no card para você, é só você dar uma olhadinha lá, como executar um trabalho circular para bases retas para os seus amigurumis. Isso pode ser aplicado também em toalhinhas e tapetes. Um outro exemplo de aumento em crochê circular para os nossos amigurumis são os cones, que é esse outro vídeo que tá no card também para você, que a gente executa aumentos de forma gradativa, ou seja, a quantidade de pontos entre um aumento e outro vai ser sempre a mesma, e aí ele vai formando um cone, porque o trabalho ele vai abrindo gradativamente. Uma outra forma de você executar aumentos, e aí no caso é no crochê tradicional, aquele que vai e volta, que você tem que virar o trabalho quando a carreira termina, é fazer o aumento
lateral do trabalho, ou seja, nas pontas, quando inicia e quando termina a carreira. Isso vai fazer com que o seu trabalho ele abra. A gente usa muito isso para fazer casaquinho, para fazer roupinha, mudar a direção do trabalho. Então a gente executa ele nas pontas, como tá aqui no trabalho, e ele vai aumentando, tá vendo? Formando esse V, que dá uma abertura. A gente vê muito isso em capuz, em capa, em poncho. Você sempre executa o aumento na beirada do trabalho, na ponta, no início e no final das carreiras. Um outro exemplo de aumento nas pontas para você formar desenhos no crochê é no crochê filó, que é aquele que a gente usa para fazer trabalhos com um aspecto mais rendado, blusinhas. No caso aqui desse exemplo, eu tenho um bico para uma toalha que eu fiz, e aí aqui eu precisava fazer as pontas do meu crochê, e aí os aumentos eles são executados na ponta também, formando essa escala. Ele faz um trabalho escalonado, então os aumentos são feitos também nas pontas. Esse aqui é um exemplo de crochê filó. Aliás, se você quer saber mais sobre crochê filó, deixa aí nos comentários para eu saber e produzir mais conteúdos como esse para você. Um outro objetivo para você executar aumentos no seu trabalho é criar ângulos e dobras. Então, por exemplo, a gente usa para fazer casaquinho de bebê, para fazer golas em crochê, a gente usa muitos ângulos para poder colocar as mangas depois, ou para abrir o seu casaquinho e permitir que ele tenha aquela queda aqui na frente. Então, a gente faz uma marcação no trabalho, como eu coloquei aqui, e os aumentos serão colocados sempre no mesmo lugar, que é uma técnica diferente das anteriores que eu te mostrei, que eram executadas de acordo com espaçamentos. E aí, esse aqui é executado a partir da marcação, sempre no mesmo lugar. Então, os aumentos, eles são colocados um dentro do outro. Então, aqui eu tenho o aumento da carreira anterior, e aí eu vou executar o aumento desta carreira dentro deste aumento, seguindo a minha marcação. E aí eu continuo o trabalho normalmente, porque eu não tenho mais marcações aqui. Aliás, esse aqui é um manto que a gente já executou juntos aqui no canal, é o manto da Nossa Senhora Aparecida, tá aí no card pra você, se você quiser saber como executá-lo, e ele é um ótimo exemplo de como usar os aumentos de formas diferentes, porque, por exemplo, começamos fazendo uma toquinha aqui, que é o crochê circular, com os aumentos aumentando de acordo com cada carreira, porque eu quero que ele faça uma esfera aqui. Formei a esfera, a semi-esfera, na verdade, para formar a toquinha. Fiz a marcação para fazer a abertura do meu manto. E aí eu fiz os aumentos sempre na ponta. Fiz a marcação aqui e executei os aumentos sempre na ponta. E depois fiz mais marcações para que os aumentos executassem ângulos e eu pudesse fechar o manto aqui depois de finalizado. Então, se você quer ver como executar isso aqui direitinho nos detalhes, é só ir lá no card, assistir e voltar pra cá. Um outro trabalho que é executado esse tipo de aumento para formar ângulos é nos quadradinhos de crochê, também chamados de square, que você vai ver diferentes receitas por aí. Esse aqui é em ponto alto, é um dos mais simples de se fazer. E se você quer mais conteúdos como esse aqui no canal, deixa nos comentários quadradinhos de crochê para eu saber e trazer mais pra cá. Então aqui no meio eu comecei com 4 pontinhas e os aumentos eu fui executando sempre nas pontas e sempre dentro do mesmo lugar, permitindo os ângulos e formando o quadrado. Um outro lugar que este aumento é usado bastante é em cestaria, quando eu quero uma base quadrada para o meu cesto. Aí eu uso esse tipo de aumento para formar os ângulos.
Independente de quanto tempo você pratica o crochê, técnicas novas sempre surgem e é bom ficar atualizada. Então, continue assistindo os vídeos aqui do canal, se inscreva, não esqueça de apertar no sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe com os amigos para ajudar a gente a crescer e deixa nos comentários se você conhece alguma outra técnica que eu não falei aqui nesse vídeo e pra gente fazer uma troca bacana. Fica até o final que vão aparecer outros conteúdos aqui do canal e eu te vejo por lá. Até a próxima!